porque Ele quer falar com a gente nessa noite. A palavra se encontra no livro de João, capítulo 11, no verso 25. Ele diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Essa palavra, ela define muito o que decorreu na minha vida. Eu tenho 30 anos e a minha vida eu posso começar a relatar da onde eu tenho recordações, que é em meados dos 12 anos de idade. Antes disso, nós somos frutos, eu e minha irmã mais velha, somos frutos de um casamento que o meu pai saiu de casa, nós tínhamos 2 anos de idade. E quando ele saiu de casa, deixou minha mãe sozinha. Resumo da ópera: minha mãe, uma mãe brasileira que teve que trabalhar muito e muito duro para sustentar nós. Éramos uma família simples, mas que não faltava nada, porque ela se doava muito por nós. E por ela se doar e se entregar tanto por nós, ficou uma lacuna dentro de casa, um vazio, que o lugar que a mãe ocupava ficou vazio. E com 12 anos de idade, a minha mãe saiu do nosso lar para começar uma vida. Ela encontrou uma pessoa que ela resolveu entregar o coração dela. E fiquei eu e minha irmã com 19 anos e eu com 12 anos. E então, nesse momento, o Yuri, aquele menino que teve oportunidades boas no esporte, cheguei a ser 4º no ranking nacional da modalidade esportiva que eu praticava. Aquele menino que teve oportunidades na escola, tem ensino médio completo por misericórdia e por muito apoio dos meus familiares. Aquele menino que vivia sorrindo, conhece os meninos da rua. E os meninos começaram a me apresentar algumas novidades. E aos meus olhos eram muito legais, porque eu era sozinho em casa, tinha a gurizada rindo, brincando e tomando trago na rua. Eu achei legal aquela proposta. E eu resolvi comprar aquela ideia, e a minha curiosidade, o meu lado humano, o meu lado homem, atiçou e eu fui conhecer. Com 12 anos de idade eu conheci a maconha. E foi um passo que os meus pais descobriram rapidamente. E muito rápido, o meu pai, que ele só aparecia em casa para brigar, mais uma vez ele apareceu para nos dar uma lição, mas endurecido, e ele sem o crédito, eu não ouvi e me afundei um pouquinho mais. Então eu dei mais um passo. Com 13 anos de idade eu conheci o cigarro, que o meu pai fumava muito dentro de casa. Quando ele vinha visitar a gente, ele fumava, ele estava sempre fumando. E eu comecei a fumar cigarro com 13 anos de idade. E essa rua, essa noite começou a ganhar mais espaço dentro de mim. Aquele mundo de som, de rua, de rap, as drogas, as armas me chamavam muita atenção. E com 15 anos de idade eu estava no baile com os amigos e eles tinham essa carreirinha aqui. E eu conheci a cocaína com 15 anos de idade. Mesma idade que no momento que acabou a cocaína, nós fomos na boca comprar e não tinha mais. E o traficante falou: por que tu não compra esse aqui que é bem igual, só muda o jeito de usar? E aí eu conheci o crack. E o crack entrou na minha vida de uma maneira tão feroz que eu me aprofundei naquela droga. Aquela droga, ela me tirava o sono, me tirava o sossego, me tirava a paz, e tirava tudo que eu tinha de mais importante dentro de mim, que era o amor por mim mesmo. E com essa mesma idade eu concedi à minha mãe uma das maiores vergonhas da vida dela, que foi entrar dentro de uma delegacia comigo para mentir para a delegada que eu não tinha envolvimento com tráfico de drogas. E eu tenho muita dor no coração quando eu lembro dessa ocasião da minha mãe dentro da delegacia falando para a delegada: não, meu filho só ia lá jogar videogame. Mas era mentira, porque eu tinha mais de 30 mil reais de droga guardado dentro do meu armário. E aquilo era muito doído para minha mãe, porque eu tive que falar a verdade toda para ela tinha que saber aquela verdade. E o mundo foi girando, as coisas foram acontecendo. Com 18 anos de idade eu me casei e tive 2 filhos com ela. Eu tenho hoje um filho de 12 anos e um filho de 7 anos, os quais não vivem comigo, vivem com a mãe e com o seu atual marido. E são crianças lindas, maravilhosas, mas que eu não vi crescer, porque enquanto eles cresciam
cresciam, o que crescia dentro de mim era a droga. Então eu tive a infância dos meus filhos usurpados de mim pela droga. E isso é algo que me dói muito. Mas hoje, por graça e misericórdia do Senhor Jesus, eu posso ter livre acesso aos meus filhos. Eles são muito queridos e eles sabem de toda essa história. E lá no futuro eles vão contar. O meu pai, ele teve um problema com droga, mas hoje ele é um homem de Deus e ajuda pessoas com o mesmo problema. A palavra diz que todas as coisas justamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito que tudo foi permissão de Deus, assim como na tua vida, tudo que acontece é permissão de Deus. Para num momento ele ser glorificado. Com mais ou menos 24 anos de idade, eu me separei, esse casamento acabou, eu fiz a escolha do mundo da droga. E a minha esposa também não suportou, a nossa vida não existia mais. E eu fui morar com o meu pai. Só que nesse momento a droga era minha esposa e o meu pai também era ela. Ele se chamava crack e tudo que a minha vida girava era em torno dele, o meu dinheiro era para ter ele e tudo que eu pensava era dele. E eu comecei a vender tudo o que eu tinha. Eu vendia minhas roupas, eu vendia os meus tênis, eu vendia os meus relógios, os meus anéis, eu deixava de cortar o meu cabelo, tudo que eu tinha, o meu mundo girava em torno do crack. E até que chegou a minha idade de 27 anos. Aí nesse momento eu já não tinha mais nada. Eu me lembro que tudo que eu tinha era um bermudão jeans, um tênis preto olímpicos com um cadarço roxo, uma camisa larga do Boca Juniors, 48 quilos e 28 pontos na cabeça, porque eu não tinha mais onde tirar dinheiro, então eu comecei a fazer assaltos. E num desses assaltos me pegaram e me deram algumas coronhadas na cabeça, enfim, quase morri. E nesse momento que eu senti o gosto do sangue na minha boca, eu entendi, eu vou morrer, eu preciso de ajuda. E eu me lembrei que um dia, quando eu era muito pequeno, Deus levantou um profeta para falar: esse menino, ele vai passar por coisas na vida dele que ninguém vai acreditar, porque ele vai dar a volta para o Senhor. E eu pensei, se foi o Senhor que falou, o Senhor vai cumprir. E eu procurei ajuda. Tinham falado para minha mãe de um projeto na igreja, café convívio, mas o que é café? Café a gente toma, é convívio. Mas eu vou lá descobrir. Então eu fui para o café convívio. E lá no café convívio eu encontrei um irmão que me deu um abraço, e eu estava muito sujo para ganhar um abraço. E ele me deu um abraço, senti tanto amor naquele abraço. E eu perguntei, tá, mas como é que funciona? Ele quer descobrir, vai ser uma bênção que tu vai gostar. Então vamos lá descobrir. Dia 6 de janeiro de 2020, eu entrei no Desafio Jovem de Três Coroas. Totalmente desacreditado, com 48 quilos, com o óculos com a perna quebrada, porque eu tinha tomado um pau e tinha quebrado até o meu óculos, com 28 pontos na cabeça, desacreditado, só com uma muda de roupa. E lá eu encontrei alguém que me abraçou, que foi Jesus. Eu não entendia aquilo. Como assim? Jesus? Quem é Jesus? E ele se mostrou para mim, me abraçou e falou: filho, eu te amo, eu estou aqui para ti. E eu abracei ele. E depois desse dia eu nunca mais larguei ele. E algo aconteceu na minha vida, porque a minha mãe também não era crente, e hoje ela é crente e me evangeliza. Então ele existe, ele vive. E mais do que isso, ele é tão misericordioso que me deu uma esposa, me deu um lar, e ele me deu um emprego, e eu não procurei um emprego, e eu saí daquele emprego, ele me deu outro melhor, e ele vem me suprindo em tudo. Hoje eu tenho minha esposa maravilhosa, eu tenho minha mãe que me evangeliza, que é uma mulher de oração, de jejum. Eu tenho uma família, eu tenho vida, mas não porque eu mereço, mas porque Ele quis. Porque Ele quer te dar vida, porque Ele tem um plano na tua vida, porque Ele tem algo contigo. E não porque a gente merece, mas porque Ele quer nos dar. Olha, se Ele fez em mim, Ele quer fazer em você também. Glória a Deus. A gente só precisa abrir os braços, porque o dele já está assim, ó. Já está assim, ele está esperando a gente. E essa é a história, não minha, mas do que ele fez no Yuri. O que eu posso te dizer é que sim, ele existe, ele é maravilhoso, ele tem um plano na nossa vida.
E o que Ele quer de nós? Crer somente. Glória a Deus. Crer somente. Glória a Deus. Essa palavra eu queria deixar para os irmãos e que Deus nos abençoe. E cada vez que sentir dificuldade, o Café Convívio está com as portas abertas. O Desafio Jovem de Três Coroas é uma casa onde o Senhor habita. Ali tu vai encontrar homens de Deus, mulheres de Deus, 24 horas dispostos a te ouvir, a te dar um abraço, a te dar todo amor, todo carinho, a te ouvir. Glória a Deus. Acredite, o Senhor tem algo conosco e Ele quer falar. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.